livro de Gênesis, capítulo de número 1, o versículo é o de número 26. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E você diz amém. Meus queridos, eu quero aqui esta noite falar um pouco sobre este versículo de número 26. Esse versículo, ele está dentro de um contexto maior, que vai falar sobre a criação dos céus e da terra. E aqui, especificamente, em um contexto menor, nós vamos observar que o escritor vai falar sobre a criação, mas de forma específica, tratando aí a questão dos animais, falando um pouco sobre a terra, e enfim, no versículo de número 26, ele vai falar sobre o homem. É muito interessante esse versículo, e eu quero usá-lo do começo ao fim desta mensagem, porque desejo aqui esta noite falar bastante sobre imagem e semelhança. E nesse texto, imagem e semelhança são repetidos no versículo posterior, onde o escritor das duas expressões vai repetir apenas uma, mas de forma dupla, utilizando aí duas vezes a palavra imagem, e ele não aborda mais, pelo menos aqui, nesse pequeno trecho, a palavra semelhança. Esse texto é um texto especial, e eu sei que agora talvez vai ficar um pouco técnico essa tentativa de explicação, mas eu gostaria de pedir um pouquinho de calma aos irmãos. Daqui a pouquinho a gente vai observar o que Deus tem a falar conosco através deste versículo. Esse versículo 26, na sua língua de origem, diz assim: Vayomer Elohim Naase Adam Betsalmenu Kidimutenu Veirdu Vidgat Hayan Uv Of Hashamayim Uv Behemah Uv Hol Haaretz Uv Hol Haremes Haromes Al Haaretz. Tem duas expressões aqui nesse versículo, que é Betsalmenu e Kidimutenu. Essas duas expressões que aparecem aqui são expressões muito interessantes para a explicação desse texto, porque diz respeito à imagem e semelhança. Esse texto, em hebraico, ele diz isso que eu acabei de falar, mas em português está escrito assim: façamos, e disse Deus, façamos a nossa imagem, ou façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, e sobre todo o animal rastejante que se rasteja sobre a terra. A primeira grande pergunta, quando lemos esse texto, especificamente quando voltamos os nossos olhos a este versículo de número 26, a pergunta que fica é a seguinte: quem é que está falando aqui? O próprio texto diz: quem é que está falando? É o próprio Deus.
Mas se de forma minuciosa a gente for observar, surge também uma outra pergunta. É o próprio Deus quem está falando, mas na pessoa de quem? Do Pai, do Filho ou do Espírito Santo? Se você voltar alguns versículos anteriores, você vai perceber que a presença do Espírito de Deus é marcante no versículo 2. Diz assim o versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Note que a presença do Espírito Santo aqui é marcante, mas por meio do versículo 26, quando Deus está dizendo façamos o homem, não é específico quem é da Trindade que está falando aqui. Todavia, quando eu vejo alguns trechos do Novo Testamento, como por exemplo João, capítulo 1, versículos de 1 a 10, ou até mesmo Colossenses, capítulo 1, versículos de 16 a 18, nós vamos notar que a presença do Pai e a presença do Filho também estão muito presentes no texto de João, mostrando que os dois são os criadores do universo. Ora, se no Novo Testamento eu tenho escrito por meio desses textos que o Pai e o Filho estão presentes na criação, olhando também o versículo de número 2, onde nos apresenta a pessoa do Espírito Santo, eu só posso entender que aqui está acontecendo uma conversação entre pessoas da Trindade. Mas o que me chama a atenção é que a quem está falando, quem está dirigindo a voz e usando a expressão façamos, nós não conseguimos identificar especificamente quem de fato é, se é o Pai, se é o Filho ou se é o Espírito Santo. Mas é Ele, Deus, quem fala aqui por meio de alguém, e quando Ele fala, irmãos, Ele faz. Deus é assim nas Escrituras, muito diferente do homem, muito diferente dos políticos, muito diferente dos governadores, muito diferente até mesmo de alguns que se dizem profetas, porque o Deus que fala, Ele cumpre. O Deus que fala, Ele vela pela sua palavra, e aqui Deus está dizendo que vai fazer, mas note que a expressão fazer, Ele usa a expressão no plural, façamos. O que me chama a atenção aqui, é que a gente já descobriu quem é que está falando, nós temos uma dúvida, não sabemos que tipo de pessoa é, mas alguém está se comunicando com alguém dentro da Trindade, e a segunda pessoa, nós vamos perceber, tanto em João quanto em Colossenses, que é muito presente aqui nos escritos, principalmente de Gênesis, juntamente com as outras duas. Agora, ele está falando com quem? Ele está dizendo que vai fazer, ou façamos. Essa raiz, a raiz da palavra assá, aparece 6.203 vezes. Esse verbo aparece 2.628 vezes. E do jeito que aparece aqui, em Gênesis 1:26, na AC, aparece 33 vezes. Deus está falando com alguém aqui, a gente não sabe com quem é. Mas o que me chama a atenção é que algumas perguntas ficam no ar. Alguns dizem assim, Deus está falando com os homens. Mas será que Deus está falando com os homens aqui? Não pode ser. Por quê? Pois o homem não havia sido criado ainda. O versículo 26 é uma promessa da criação de um homem. Então, por que eu digo isso? Porque existe uma crença de que antes de Adão e Eva, já existiam pessoas na terra. Mas eu vou mostrar por meio de alguns textos aos irmãos que essa crença não é bíblica. Primeiro porque não há base bíblica alguma para se afirmar que outros vieram antes de Adão e Eva. Quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5, Jesus, quando vai proferir palavras, ele faz uma referência a Adão, mostrando que Adão foi de fato a primeira pessoa. Se você também voltar os seus olhos para Atos capítulo 17, versículo 26, Paulo está falando de um só tronco, ou seja, todos nós viemos de um só tronco, se foram Adão e Eva. Eva é considerada aqui
a descendência de Adão, porque veio por meio de Adão. Então, Lucas, por meio de Atos dos Apóstolos aqui, também faz uma referência a esse tronco. Então, pela palavra de Deus, e alguns textos que a gente poderia ir mais longe, nós poderíamos dizer que aqui está o primeiro homem da terra. Se não bastasse, 1 Coríntios 15, 45, quando Paulo vai fazer uma referência ao último Adão, ele está se referindo ao primeiro. Por quê? Ele está dizendo que do primeiro ao último. Por que ele usa essa expressão do primeiro ao último? Porque de fato esse Adão é o primeiro homem aqui. E a genética hoje aponta, meus irmãos, que todos viemos de um só casal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando Deus está falando aqui, façamos, Deus não pode estar falando com homens, porque os homens não existiam. Há um estudo chamado DNA mitocondrial ou EVA mitocondrial. Esse estudo, ele faz parte, o que é esse DNA mitocondrial? Faz parte de um DNA genético, é uma informação genética que é passada de uma geração para outra, apenas pelo lado feminino. Na década de 80, uma pesquisadora chamada Rebecca Kahn, ela faz uma pesquisa. O que ela fez? Ela pega 150 amostras de DNA mitocondrial de pessoas no mundo todo. Ela faz isso com os aborígenes na Austrália, com os pigmeus, com os esquimós, com os índios da América do Sul. Ela faz um brilhante trabalho. Que tipo de trabalho é esse? Ela começa a comparar o DNA mitocondrial de todos esses. E a conclusão que ela chega é inesperada. Que conclusão é essa? Todas as pessoas, independente de qual grupo estas pessoas venham a pertencer, teriam vindo, todas, de uma mesma mulher. Tanto é que o estudo de hoje é conhecido como EVA mitocondrial ou DNA mitocondrial. E isso, irmãos, só comprova o que a Bíblia diz sobre a raça humana, que todos os seres humanos hoje têm vindo de uma mesma mulher, de um mesmo tronco. Você pode adorar ao Senhor? Então nós já chegamos a uma conclusão. Qual? Deus não está falando com os homens. Não existiam homens antes de Adão e Eva. Por que Deus não está falando com os homens aqui? Porque Adão ainda não havia sido criado e nós não temos base bíblica alguma para dizer que já existiam pessoas antes dele. Segundo, será que Deus está falando com os animais aqui? Também não. Ele não pode estar falando com os animais. Os animais, embora já tinham sido criados no versículo anterior, Deus não se comunicaria com um ser irracional para conversar e discutir com relação à sua própria vontade. Mas a pergunta continua: Deus está falando com quem aqui? A interpretação judaica diz que Deus está falando com os anjos. Também não pode ser. Por quê? Porque Isaías 42, versículo 8, e Isaías 48, versículo 11, diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus jamais pegaria um anjo e diria para o anjo: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Deus jamais dividiria a glória dele com um anjo, até porque ele é criador e um anjo é criatura. Mas com quem Deus está falando aqui? Talvez a resposta mais honesta e prudente é dizer que Deus está falando aqui com a sua própria essência, com a sua própria natureza. Talvez aqui seja um indício de que Deus esteja comunicando a sua vontade para com pessoas da sua trindade. À luz do texto de Gênesis, ou da teologia bíblica, a gente não pode afirmar que este texto aqui está falando de trindade. Por quê? Porque o texto não é específico sobre quem de fato está falando. Apenas com a luz do Novo Testamento e a revelação progressiva, a gente pode dizer que talvez Deus esteja falando com alguém da Trindade, mas olhando apenas para o texto, nós não podemos dizer. Agora, outra coisa que me chama a atenção é que quando Deus quer criar, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele fala. Olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 1, versículos 20 e 21. Quando Deus quer criar os peixes, Ele fala com o mar.
Porque Deus não fala com os peixes, porque os peixes não existiam. Então Deus fala com o mar, porque é o mar quem vai dar os peixes. Quando Deus quer criar árvores, ele não poderia falar com as árvores, porque as árvores não existiam. Então ele fala com a terra, porque a terra era capaz de dar árvores. Esses textos estão em Gênesis 1, 20 e 21, e Gênesis 1, 24 e 25. Então quando Deus quer criar peixes, ele fala com o mar. Quando Deus quer criar árvores, ele fala com a terra. E quando Deus quer fazer um homem, com quem que Deus fala? Com ele mesmo. Por que quando Deus quer criar peixes, ele fala com o mar? Porque há uma ligação entre o mar e os peixes. Por que quando Quando Deus quer criar árvores, ele fala até com a terra, porque há uma ligação entre as árvores e a terra. Por que quando Deus quer criar o ser humano, ele fala com ele mesmo, com a sua própria essência? Porque há uma ligação entre o homem e Deus. É por isso que ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você tirar um peixe da água, ele vai morrer. E quando você remove uma árvore do solo, ele também morre. Da mesma forma, quando o homem se desconecta com Deus, o que é que acontece com o homem? Ele morre, porque há uma separação entre aquilo que Deus uniu. Da mesma forma que Deus uniu o peixe com o mar, a planta com a terra, ele uniu o ser humano com ele. E não existe nada nessa vida que pode arrancar você da presença de Deus, a não ser você mesmo. Lembramos de uma coisa importante, meus irmãos, que água sem peixe ainda é água, mas peixe sem água não é nada. O solo sem a árvore ainda é solo, mas a árvore sem o solo não é nada. Deus sem um homem ainda é Deus, mas o homem sem Deus, ele não é nada. Da mesma forma que Deus criou, da mesma forma que Deus falou com o mar para com peixes, da terra para com as árvores, porque tem deles uma ligação. Deus tem uma ligação com você. Deus tem uma ligação comigo. Não deixe com que ninguém, nada te atrapalhe essa comunicação, essa comunhão entre você e Deus. Porque é o Espírito de Deus que nos liga com a presença do Todo-Poderoso. É a presença de Deus que nos fortalece. É a presença de Deus que nos coloca de pé. É a presença de Deus que quando a gente entra chorando na igreja, a gente sai glorificando o nome do Senhor. Porque é o Espírito que faz a gente acreditar que Deus tem uma nova promessa para a nossa vida. Quem acredita nesta palavra, levante a mão e adore a Ele. Essa expressão façamos, existem pelo menos 6 interpretações, mas eu não vou falar sobre as 6, porque eu tomaria muito tempo. O que significa, meus irmãos, esse termo, imagem e semelhança, no versículo 26, dá uma olhadinha aí nesse versículo. Se entendermos que Deus, quando disse, façamos, Ele está falando consigo mesmo, Ele está falando com a sua própria essência, Ele está discutindo com as pessoas da Trindade. Então imagem e semelhança não pode ser física. Por quê? Porque a essência de Deus é espiritual. O que é que diz João 4:24? Deus é espírito, e importa com que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, essa semelhança não pode ser física, porque Deus é espírito. Quando Deus disse isso, Jesus ainda não havia encarnado. A gente sabe que hoje, após a ressurreição, a pessoa do Filho no céu tem um corpo físico, mas um corpo glorificado. Mas quando Deus estava falando isso aqui, não tinha chegado o momento ainda da encarnação de Cristo. Então, Deus não pode estar se referindo a uma imagem e semelhança física, porque Ele é Espírito. Essas expressões que aparecem aqui nesse versículo, que são as duas, imagem e semelhança, essa expressão tselen e demut, imagem e semelhança, são termos distintos, usados para descrever uma mesma realidade.
A expressão encerra o quê? Um recurso de linguagem, no texto hebraico, chamado de endíades. O que é endíades? É uma palavra que significa literalmente um por meio de dois. O que quer dizer endíades aqui? Duas palavras de conceito básico, mas levemente distintos, que têm o poder de falar sobre uma mesma coisa. Então, imagem e semelhança são palavras distintas para se referir à mesma coisa. Mas pastor, até agora você está falando de imagem e semelhança e não me disse o que é. É verdade. Mas o que é imagem e semelhança? Irmãos, Deus tem muitos tipos de atributos. Deus tem muitos tipos de qualidades. Alguns desses atributos, algumas dessas qualidades, Ele comunica com o ser humano. Mas alguns desses atributos Ele não comunica. O que quer dizer isso? Alguns atributos Ele transfere para o homem, mas alguns atributos Ele não transfere. Porque esses atributos que Ele não transfere estão ligados à sua essência, ao seu poder, à sua perfeição, que é o caso da onipresença, da onisciência, da onipotência, da eternidade. Mas os atributos como intelecto, que é o que entendemos como razão, o atributo como volição, que é aquilo que a gente entende como vontade, e o atributo de emoção, que a gente transfere ou traduz para sentimentos, Deus estava transferindo para esse primeiro homem aqui na terra. Deus estava dizendo assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em outras palavras, agora eu vou explicar. Deus estava dando para o homem esses atributos que ele tinha e que são comunicáveis, para que o homem pudesse ter intelecto, razão, vontade, emoção, sentimento, para que quando Deus deixasse algo por meio dos profetas, ou por meio de algo que está escrito, o homem pudesse compreender o que ele estava falando. Primeiro Deus faz o quê? Dota o homem de poder, dota o homem de intelecto, de volição, de emoção, faz com que o homem seja de fato um homem pessoal. Quando ele atingir esse estado de personalidade, a ponto de poder se comunicar, então eu vou revelar a minha palavra para ele, por meio dos profetas e por meio da escrita, porque eu vou falar e ele vai entender, então ele vai responder positivamente ou negativamente, futuramente, a oferta do evangelho. Você fez o quê? Dotado de inteligência, dotado de razão, de vontade, de emoção, rompeu tudo e todos, decidiu levantar a sua mão, se converter a Cristo, abandonou todos os prazeres do mundo para estar aqui e respondeu positivamente à oferta do evangelho. Deus tem bênção para você aqui esta noite, porque você rompeu todas as multidões e todas as vozes alheias para estar aqui glorificando e exaltando o Todo-Poderoso. Quando Deus estava olhando para o homem, Ele viu você. Quem pode levantar a mão e adora a Deus aqui esta noite? Então Deus estava dotando este homem, e isso faz do ser humano o quê? Um ser pessoal, com a capacidade especial de absorção, capacidade de fazer o quê? Capacidade moral de discernir entre o bem e o mal, por exemplo, o certo e o errado, apto para distinguir ou discernir entre uma coisa ao invés de outra. Então esses dois termos refere-se ao que? A personalidade, o senso moral, a capacidade de se relacionar entre duas pessoas. E se Deus aqui está criando Adão, futuramente ele vai chamar de filho, Deus estava dizendo: vou colocar nele intelecto, razão e atributos de personalidade, porque o pai quer falar com o filho, mas eu quero ver se o filho vai ter capacidade de falar com o pai. É isso que Deus estava fazendo aqui. Queridos, já estou finalizando. Há uma diferença muito grande entre os homens e os animais. Deus estava dizendo por meio dessas expressões, imagem e semelhança, que Ele iria fazer o quê? Dotar esse homem de uma capacidade tão grande, que animal algum poderia ter.
Capacidade do quê? De inteligência, capacidade de absorção, capacidade para analisar seus atos, executar as suas tarefas, planejar suas atividades e colocá-las todas em prática. Deus te deu essa capacidade. Embora nós tenhamos essa capacidade, o mundo aí fora diz que nós somos animais racionais, animais pensantes. Isto é fruto de um evolucionismo meio que mascarado, meio que por baixo dos panos, mas nós que cremos no criacionismo bíblico, na palavra de Deus, e que por trás de tudo e todos existe alguém todo-poderoso que rege e que governa esta nação, nós sabemos que nós somos seres humanos e Deus nos dotou de tudo isso para mostrar que eu e você somos diferentes dos animais irracionais. Há diferenças do homem para com o animal irracional. Primeiro, o animal é consciente, mas ele não tem autoconsciência. O animal, por exemplo, ele não conhece a si mesmo. Ele não tem nenhuma consciência sobre de quem ele de fato é. Jamais, por exemplo, um macaco vai dizer, eu sou um macaco. Por quê? Ele é consciente, mas ele não tem autoconsciência. Segundo, um animal percebe, mas só o homem concebe. Os animais conhecem. Por exemplo, se você colocar uma cor branca na frente dele, ele sabe analisar que aquilo é um branco, mas ele não sabe distinguir que esse branco tem a ver com a questão da alvura. Ele lembra das coisas, mas não pensa. Só o homem tem o poder do quê? De abstração. O homem tem o poder de derivar as coisas abstratas, de coisas particulares. O homem conhece a questão da causa e do efeito. Ele sabe que o efeito é gerado por uma coisa chamada causa. Ele sabe a sequência e a consequência dos fatos. O animal não. O animal não tem linguagem. O animal não fala, ele apenas repete e emite sons. Linguagem é a expressão do quê? De noções gerais que a gente coloca na cabeça por meio de símbolos, e depois que a gente tem esses símbolos todos na cabeça, a gente profere as palavras. O animal vai falar o quê, se ele não consegue colocar na sua mente, na sua cabeça, esses símbolos? Outra coisa, o animal não é capaz de estabelecer um julgamento. O animal não sabe diferenciar uma coisa da outra. O animal não sabe, por exemplo, associar ideias. O animal não tem senso de ridículo. O animal faz necessidades no meio da rua. O animal se acasala no meio da rua. Ele não conhece o senso de ridículo. Ele não é capaz de estabelecer todo e qualquer julgamento. Mas os homens sim. O animal também não é capaz de raciocínio. O animal não tem capacidade de ligar os fatos, de dizer que isso está acontecendo por causa de uma coisa que eu também pude fazer para que desencadeasse uma outra coisa. Outra coisa interessante é que o animal não é religioso. Pode até aparecer um animal aqui na igreja, mas você pode ter certeza, ele não veio para pedir perdão, ele não veio para se converter, ele não veio para pegar um conselho com o pastor. Ele veio porque estava circulando por aí. Então, o animal não tem ideia para o sobrenatural. Por quê? Porque ele não foi dotado de coisas morais. Agora, surge a pergunta que muita gente tem, né? Pastor, animal tem alma? Quando alguém te fizer essa pergunta, você é inteligente do jeito que é, com a capacidade que Deus te deu, não para fugir da pergunta, mas pode devolver uma outra pergunta para essa pessoa, dizendo, o que você entende por alma? Sabe por quê? Porque quando alguém chega e pergunta para você, pastor, animal tem alma? Você precisa descobrir qual é a concepção de alma que essa pessoa tem na sua cabeça. Porque tem gente que tem um conhecimento mais básico, ele acha que alma é apenas os sentimentos. Tem gente que vai dizer que alma não, a alma é a imaterialidade, pastor. Esse já tem um conhecimento mais profundo. Então, se alguém disser para você, pastor, para mim, alma são sentimentos. Então você pode dizer, animal tem alma. Ficou muito fácil, né? E se alguém dizer, não, pastor,
O animal tem a questão da imaterialidade, da ligação espiritual entre ele e Deus. Aí você também poderá responder: animal não tem alma. Agora, é claro que essa é uma resposta básica para que eu vou dar daqui a pouco, mas eu prefiro e preciso correr um pouco para explicar isso aqui, que é muito importante. A Bíblia, quando vai falar do termo alma, ela fala desse termo como tendo vários significados. Cada texto, alma tem um sentido. Cada texto, alma tem um significado. Eu louvo a Deus pela vida de pregadores, pela vida de cantores, pela vida de irmãos e até obreiros que gravam versículos bíblicos. Louvo a Deus para aquele que prega de forma temática, que sai correndo a Bíblia inteira e citando temas. Imagina se um rapaz desse vai pregar sobre a alma. Todo versículo que tem sobre alma ele vai falando. Mas nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque alma num texto pode significar uma coisa e alma no outro texto pode significar outra. Quer ver um exemplo? Levítico 17:11. Alma com o sentido de sangue. Deuteronômio 10:22. Alma com o sentido de vida. Quantas pessoas ficaram no Egito, pastor? 70 almas. Ezequiel 18:4. Alma com o sentido de pessoa completa. A alma que pecar, essa morrerá. Hebreus 4:12. Alma como uma parte imaterial que tem dentro do ser humano. E alma e espírito às vezes aparecem de forma intercambiável dentro das escrituras. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a expressão, com a palavra alma. Nem sempre ficar citando ela a rodo, a torto e a direito, como dizem por aí, porque cada contexto pode ter um significado diferente. Mas com relação à pergunta, se animal tem alma, talvez uma resposta seria assim: animal tem sentimentos, mas ele não tem uma parte imaterial, assim como tem os seres humanos. Por quê? Pastor, animal vai para o céu? Não, animal não vai para o céu. Por quê? Há uma diferença, irmãos, e aí eu vou começar o processo para responder essa pergunta. Há uma diferença, e eu acabei de citar aqui, entre a criação do homem e a criação dos animais. Enquanto os homens estão sendo criados à imagem e semelhança de Deus, os animais estão sendo criados conforme a sua espécie. O texto que nós lemos, Gênesis 1:26, está falando do homem, mas Gênesis 1:25 está falando dos animais. Então, para tentar responder essa pergunta, se animal vai ou não para o céu, você primeiro tem que olhar a distinção de como foram criados os homens e os animais. Segundo, Deus deu para o ser humano o quê? Poder. Qual poder? Poder de raciocínio, poder de inteligência, poder de saber, poder distinguir entre o bem e o mal. Deus deu para o ser humano a capacidade de entendimento, capacidade de absorção. Deus te deu inteligência. Os animais receberam isso, irmãos? Não, os animais não receberam nada disso. É por isso que quando um animal morre, não existe uma parte imaterial para prestar contas diante de Deus. Podemos dizer que nesse sentido, nós somos aniquilacionistas com relação aos animais irracionais. Agora, se a salvação é prometida apenas para seres humanos, a condenação também. E isso indica, irmãos, que existe alguma coisa no ser humano que o faz responsável pelos seus atos. Você acha correto, você acha justo Deus cobrar de um ser o que Deus não deu para esse ser? Deus não tem como cobrar obediência de um animal se ele não sabe o que significa o termo obediência. Deus não tem como cobrar dizendo que este animal pecou bastante, se primeiro ele não sabe nem o que significa o termo pecar. Por que que o homem é julgado e condenado? Porque pecou. Como é que se peca? Desobedecendo as leis de Deus, desobedecendo as regras de Deus, desobedecendo os estatutos de Deus. Então quem é que desobedece? Quem tem o poder de entender o que é isso. Se o animal não tem, logo, quando morre o corpo de um animal, acaba tudo. Então os animais não sabem,
os animais não conhecem, os animais não têm esse entendimento. Agora, para finalizar, gostaria de dizer uma coisa tão importante quanto as outras que eu disse agora há pouco. Existe uma inversão de valores ou de lugares nos dias de hoje. Estão tentando humanizar os animais. Há uma humanização terrível de animais nos dias de hoje. Muitas mães que não podem dar luz aos filhos, muitas mães que são estéreis, outras que não querem retirar, pegar essa criança de algum lugar, adotar essa criança. Eles estão preferindo, no lugar de seres humanos, animais irracionais. Eu não sou contra a adoção de animais, mas eu sou muito a favor da adoção de crianças também. O ser humano hoje, ele não quer mais adotar crianças, porque essa criança vai crescer, vai olhar para ele e vai ter o poder que Deus lhe deu por meio da imagem e semelhança, para discutir, contrapor, se levantar contra, se opor o que ele de fato quer fazer. E o homem não quer mais isso hoje. Já percebeu que o homem se dá bem com alguém do lado que não fala, que não comenta, que não omite opinião, que não é contra ele, que não vai contra o que ele quer fazer? Já percebeu que tem muita gente assim, que se dá muito bem com pessoas assim, que não falam nada contra ele? É por isso que, em vez de adotar filhos, estão adotando os animais. Mas vamos ver o que diz o final do versículo 26. O final diz assim: Ve'irdu vidgat hayam ve'of hashamayim uva behemah uvhol haaretz uvhol haremes haromes al haaretz. Ou seja, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Essa é a posição do ser humano, posição de domínio, posição de governo. Essa é a posição que Deus deixou do homem com relação aos animais irracionais. E o que é que está acontecendo hoje, irmãos? Está uma inversão de valores. Sabe por que o homem diz que o animal é o melhor amigo do homem? Porque o animal não fala, porque o animal não se contrapõe, não se levanta contra, não se opõe contra ele e as coisas que o homem faz. É por isso que o homem diz que o animal é o melhor amigo do homem. Vamos ficar em pé? Eu vou deixar uma perguntinha para vocês, depois vocês conversem entre vocês, tá? O homem vive para comer ou come para viver? Hoje em dia, há uma inversão muito grande nos papéis, né? Os velhos estão no asilo, as crianças estão na creche, mas os jovens estão passeando com os animais no shopping. Há uma inversão de valores hoje. Deus deu para você, meu irmão. Deus deu para você, minha irmã, o poder de domínio. Deus sabe qual é o teu lugar, e Deus sabe quais são os lugares dos animais irracionais. Deus ama os animais, são criaturas de Deus, mas o seu lugar não pode ser invertido com os animais irracionais. Deus te deu o poder de domínio, de liderança, de governo. É você em cima e os animais submissos a você, para que acima dos dois, tanto dos homens quanto dos animais, Deus esteja governando tudo e todos.